Boa noite, pessoal. Mas estamos aqui mais uma vez no RGCast. RG quer dizer identidade. Nós tentamos tirar tudo aquilo que nós podemos do nosso convidado. E eu vou apresentar aqui, hoje de volta, o nosso camisa 10, João Roberto Marcelino, meu irmãozaço, psicólogo, sargento da Polícia Militar. Se você quer tirar o seu laudo para poder ter arma de fogo na sua casa da PF, esse aqui é o cara credenciado para fazer isso. Do nosso lado aqui também temos o João Felipe Dal Bosco, advogado, médico, especialista em direito tributário e ainda especialista em saúde mental. E nossa convidada especial hoje, Aline Votri, doutora, que trabalha muito com a causa de violência doméstica, e hoje nós queremos falar bastante sobre esse assunto, porque, doutora, quando a gente fala em violência doméstica, a gente se restringe a um ponto, mas eu acredito que ela seja muito maior e a gente tem que olhar, destrinchar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que a senhora vai poder nos ajudar muito sobre isso. Então, primeiro eu já vou pular vocês dois, vocês não vão falar nada agora, nesse momento, eu sou bem grosso mesmo, já chegou na cotovelada. Doutora, pode se apresentar, por favor, depois eles falam. Hoje é contigo, vamos lá. Obrigada, Rui, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu não conhecia pessoalmente o João, mas esse João aqui eu conheço desde 2006. É uma honra estar aqui, reencontrá-lo depois de quase 20 anos. É um prazer, doutora. E falar um pouquinho sobre violência doméstica e falar da minha área de atuação. Eu sou especialista hoje em direito penal, processo penal, ciências criminológicas, ambiental também. E a grande parte de atuação, hoje o carro-chefe do escritório é não só o direito penal, mas o direito de família. Então, violência doméstica praticamente é o que a gente mais atua no escritório. Doutora, eu vou fazer já a primeira pergunta para a senhora. Eu trabalhei durante 2 anos na Delegacia da Mulher. Agora, no final do ano, nós tivemos 3 baixados lá, problemas psicológicos. Na Polícia Civil, nós temos problemas. A Delegacia da Mulher é um ambiente extremamente pesado, porque lá não é só a Delegacia da Mulher, é da criança, do adolescente, do idoso. E aquilo que você vê lá, João, é pesado. As pessoas, geralmente, na Delegacia da Mulher, acabam ficando doentes. Ficam. Nós temos 3 pessoas baixadas na Delegacia da Mulher, agora. E eu fui lá dar um apoio no final do ano. E já sabia que meu prazo de validade, eu tinha um tempinho para ficar lá, então, não deixei me contaminar. Contaminar fica pesado, não me deixei abater com as histórias tristes que nós temos lá. A senhora também trabalhou na Delegacia da Mulher, fez atendimento lá também. Fiz através do projeto Abrir por Elas. Fiquei 1 ano, me afastei, sei exatamente o que você está falando. Se já é pesado para os policiais, imagine para as advogadas que ficam lá. Claro, não se compara. Uma vez por semana o projeto funciona. Imagine os policiais que atendem todos os dias. Inclusive em regime de plantão. E aí chegamos à primeira pergunta, doutora. O que é mais comum chegar na Delegacia da Mulher para vocês? Quais são, na verdade, as principais causas que quem está lá na delegacia, no OAB por Elas, está atendendo? Qual é o trabalho lá do OAB por Elas? Podemos começar por esse assunto, até para que a gente possa entender um pouco mais? Mas antes, só deixa eu fazer um complemento, doutora. O que é esse projeto OAB por Elas? A senhora pode explicar para quem está nos acompanhando? Tá. Na verdade, é um anseio muito antigo. Desde que eu comecei a advogar, a gente já tinha essa ansiedade e essas dores dessas mulheres que eram muito mal atendidas em todas as delegacias. Vocês sabem a história da Delegacia da Mulher e no estado tem muitas cidades ainda que sequer existe esse tipo de delegacia. Então tinha essas dores que vinham para a OAB através da Comissão de Direito e Família, que as mulheres eram muito mal atendidas. Eu, enquanto advogado, recebia muitas mulheres reclamando do atendimento, que elas sofriam a revitimização dentro da delegacia. Elas eram mais maltratadas dentro da delegacia do que o próprio agressor. Então essa demanda surgiu para nós advogadas, veio um projeto iniciante, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, começou, deu certo lá, aí foi para outras comarcas, e aqui começou em Florianópolis, e depois veio para Balneário Camboriú, se eu não me engano, hoje é um exemplo para Blumenau foi o terceiro, né? Exatamente, Balneário Camboriú, e veio para Blumenau também. Então, é para suprir essa ansiedade de atender essas vítimas. Qual é o objetivo de nós lá? Talvez o próximo ano eu retorne ali também às atividades. É um projeto voluntário, que nós, enquanto advogados, especialistas ou na área criminal ou direito de família, vem e atende essas mulheres. Muitas vezes nós fizemos o primeiro atendimento antes de fazer o boletim de ocorrência. Perfeito. Então, as demandas são as mais variadas possíveis.
violências, desde estupro, violência física, psicológica, financeira. Então, todo aquele enquadramento que hoje nós temos na legislação, a gente pega dia a dia nesses atendimentos. Doutoras, antes de eu fazer a minha apresentação, deixa eu fazer mais uma pergunta para a senhora. É uma pergunta que eu vejo que na psicologia, pelo menos, doutora, dos muitos casos que eu atendo, por vezes chega a ser o meu ou o nosso calcanhar de Aquiles, não ser a opinião de outros profissionais da minha área, né? A que a senhora atribui tanta violência contra a mulher, doutora? Falta de educação. Uau. Pessoas, acredito que uma sociedade que não tem uma educação básica, que já se começa lá no berço, a ensinar a pessoa a viver em sociedade, a buscar conhecimento próprio, evolução própria, ser um ser humano e como se tratar. Primeiro, se você não se conhece, você não se trata bem, você não sabe qual é o teu papel na sociedade, o que você vai buscar no outro? Essa é a base, eu acredito, de tudo. Vocês que estudam psicólogos, psiquiátrica aqui, assim, você, quando chega lá na delegacia, tu vai ver pessoas, assim, desgraçadas, em todos os sentidos, que já perdeu a sua essência, já perdeu a sua identidade, já perdeu o sentido da vida, muitas vezes, devido a tanta violência, e são como, não tem o eu animal, que vocês estudam na psicologia e na psiquiatria? Boa. Então, o eu animal, muitas vezes a gente olha para essas vítimas e é como se fossem animais domésticos que sofreram aquela violência extrema e estão ali pedindo, pelo amor de Deus, me resgate. Doutora, concordo extremamente com a senhora. E aí eu vou chegar, na verdade, eu ia fazer uma pergunta anterior, mas eu vou complementar do João, porque eu gostei demais dessa pergunta. Como é que a gente vai tratar uma pessoa que, de uma certa forma, cresceu num ambiente em que ele não conheceu algo diverso? Vou trazer dentro de uma comunidade. Eu tenho um tio que bate na minha tia. Eu tenho meu avô que bate na minha avó. Eu tenho um vizinho que bate na esposa dele. O filho mais velho que bate na irmã porque ele é o homem da casa. O ambiente não é favorável, então você isso é uma coisa comum, e eu digo isso porque eu nasci em comunidade dentro do Rio de Janeiro, e era uma coisa que eu acompanhei. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai estudando, a gente vai vendo que existem outros mundos, vão vendo que existem outras formas de comportamentos. Só que, infelizmente, grande parte da nossa população cresce nesse meio. E eu trago vários exemplos, até mesmo daquele cantor famosíssimo, aquele Chris Brown, que namorava a Rihanna, e que ele falou assim, quem nunca bateu numa mulher? Foi só uns tapinhas, foi só isso. Porque para ele era muito comum isso. Era muito comum. Cultura da violência. A cultura da violência. Da violência, mas era uma coisa que, assim, que para ele era comum. Normal. E aí chega aquele ponto. Se a gente fizesse tivéssemos um outro olhar, em vez da gente se preocupar, calma aí, eu vou pontuar bem, em vez da gente se preocupar com a consequência, a gente tratasse a causa. E aí eu chego no ponto. Nós temos muita legislação que são feitas para proteger a mulher. Quem é o agressor? Como é que a gente trata o agressor? E aí eu faço a pergunta já para os três. Tipo assim, será que talvez o caminho não é a gente tratar o homem que é violento, tratar aquela pessoa que não conhece outra realidade? Eu deixo aqui a bola quicando para vocês três. Vamos falar em realidade, eu vou dar um exemplo bem prático. Perfeito. Eu vim de um lar extremamente violento. Eu sofri violência doméstica desde a minha infância, da minha adolescência. Eu tive vários relacionamentos abusivos. E, então, assim, não é a realidade de onde você vem, da família que você nasceu. Você tem uma escolha. Oportunidades? Não tive. Eu corri atrás. Uhum. Então, assim, da extrema pobreza, de ser boia fria, de ser empregada doméstica, de ser várias profissões, para chegar aonde se chega. Eu estudei com bolsa. Me formei com bolsa. Eu tinha tanto crédito na universidade que sobrou, porque eu fazia pesquisa, extensão, e além da bolsa do governo do estado. Então, assim, não é porque você vem do ambiente violento que você vai se tornar uma pessoa violenta. O meio, ele modifica, ele influencia, mas não significa 100% que essa pessoa vai repetir esse padrão de violência. Eu penso, doutora, muito bonita a sua fala, mas eu vou mais além. Obviamente que o Rui citou o exemplo aí das comunidades carentes, aquele meio que você está inserido, cidades que não têm aquela estrutura, infraestrutura toda, mas a gente vê isso também nos grandes centros. E aí eu gostaria de talvez, clamar para que a lei fosse melhor aplicada,
para que esses agressores, e o Rui, tu fez uma fala muito interessante ali no começo, Rui, porque quando a gente vai numa delegacia da mulher, da criança, do idoso e do adolescente, a gente encontra demandas variadas, né? Mas hoje, infinitamente, as mulheres sofrem mais. Quando você deu o exemplo ali do... É cantor? Sim, é um cantor, famosíssimo. Me veio à cabeça o que o Bruno falou aquela vez na TV, né? Qual o casal que nunca saiu no tapa? Uau! Será que está tão impregnado assim na nossa cultura? Que forma é essa de dominação? Me dá a impressão que nós, enquanto homens, e aí eu vou falar o homem, a questão gênero, vê tudo à sua volta como sua propriedade. E aí é onde mora o perigo. Porque a partir do momento que eu vejo o Rui como minha propriedade, que eu vejo o João como minha propriedade, que eu vejo a doutora como minha propriedade, vocês não têm mais o direito da liberdade. A identidade de vocês passa a ser minha. E aí é que mora o perigo. Por quê? Quando esse cara faz isso, quando ele usa essa cultura da violência, ele pensa assim, ó, literalmente, eu estou acima de qualquer coisa. Literalmente, o meu dinheiro vai me favorecer e eu não vou ficar preso. E não é só dinheiro, e não poder, deixa, poder e não deixa de ser verdade. Olha quem eu sou na sociedade. Se a gente pensar naquele caso horrendo que aconteceu no nosso país, que depois o mega empresário fugiu lá para... Gente, foi preciso mais de 20 mulheres virem a público dizer, ele me abusou. E continuava solto, e continuava milionário. E aí é como diz, como fala o Rui, é a questão do poder. E por que nós usamos tanto, doutora, esse poder para benefício próprio? Porque é cultural. Essa consciência coletiva de propriedade, ela não foi criada agora. Há séculos e séculos lá atrás, de épocas remotas, não muito remotas assim, de Roma e Grécia, que se começou a criar uma certa estrutura de sociedade, onde antes disso a mulher ela tinha direito a voz, voto no Senado, parlamento e todas as questões políticas ela participava. Mas a partir do cristianismo começou-se a afastar a mulher do poder público e do poder que ela tinha para ser meramente uma propriedade e uma ganhadora de dotes, para transferir. Começa um pouquinho antes, na verdade, nos reinados antigos, onde se passava, a mulher se escolhia os casamentos para que seus reinados ficassem alinhados, não tivesse conflitos e nem guerras. Então, a mulher já começou a ser negociado há muitos séculos atrás. E essa cultura e esse pensamento foi passando de gerações em gerações, que a mulher era meramente uma propriedade e ela não era um sujeito de direitos. Então, como se muda essa consciência de um século para cá? Agora que parece que está começando a se alterar esse tipo de cultura e esse tipo de pensamento. Mas Por favor, não, Joãozinho, por favor. Tá legal. Eu penso que que isso que a gente está debatendo aqui é um assunto muito importante, muito sério, né? Muito importante, muito sério. E como advogado que sou também, né? Além de médico de saúde mental, eu concordo em número, gênero e grau com a doutora Aline. Quando a gente fala, né, em como resolver isso, do ponto de vista de que o Estado já fracassou, né, não o Estado policial, não a polícia, não o policial que está lá dentro da delegacia tentando enxugar gelo, tentando fazer alguma coisa, né, pela sociedade, não ele, né, o Estado, né, já fracassou ou tem fracassado, né. Desse ponto de vista, eu penso que o serviço que vem sendo feito, tanto pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Advocacia, é um serviço muito bonito. Mas o Estado, ele fracassou no ponto de vista de que enquanto ele tenta oferecer saúde para a população, ele esquece desse tipo de saúde. Porque a gente está falando aqui de gente doente. A gente está falando aqui de gente doente que veio do berço, né? Então, se tem uma triagem, quando a mulher acabou de ter o filho, né, ela vai ter uma triagem, vai ter um acompanhamento para ver se a gravidez dela deu tudo certinho, né? Se o filho está tudo bem com o filho. Esquece de fazer uma triagem de saúde mental e de acompanhamento longitudinal de saúde mental. Então vem o Estado e coloca que o CAPS tem que estar fora, alheio. Ele é uma porta de entrada do SUS, mas é uma quarta porta de entrada do SUS. Ele é uma porta de entrada alternativa do SUS. E coloca isso como o serviço de saúde mental é para loucos.
quando na verdade o serviço de saúde mental é justamente para manter a saúde mental, assim como um serviço do posto de saúde é para manter a saúde. A pessoa é periodicamente no posto de saúde para fazer um exame de pressão para ver que a pressão está boa. Né? Então ela tem que ir periodicamente no serviço de saúde mental para ver que está indo bem da cabeça, para ver que tem sanidade mental. Então deixa-se explodir o problema, faz o povo ficar doente, né? O Estado consegue criar doença mental na população para depois tentar fazer a Polícia Civil tentar resolver o problema, para depois tentar fazer a advocacia tentar resolver o problema, quando o problema o Estado deveria estar dando lá atrás, lá na saúde mental, lá no começo. Eu vou pegar o gancho da tua fala, mas antes deixa eu cumprimentar as pessoas que aqui estão, porque o Rui... tem coisa que tu não aprende, né, Rui? Essa grosseria, essa mania de não deixar as pessoas se apresentarem. Estou voltando hoje, Rui. Eu merecia ser melhor tratado por você. Cuidado, Rui. Eu já te falei, a concorrência está me chamando. Cuida, Rui. Pessoal, muito boa noite. Eu não ganhei nem boa noite no primeiro episódio. O primeiro episódio que eu tô aqui de apresentador, eu não ganhei boa noite, meu filho. Que bom, Rui. Tá pensando que bom que estamos juntos novamente. Tem que ter alguém que ser malvado, João. Essa paciência é para mim. Que bom que estamos juntos novamente. A vida é feita de ciclos, né, Rui? Com certeza. Novos projetos, um local bacana. Quero aproveitar aqui para agradecer o Jefinho, que gentilmente nos cedeu o Meso Regional, importantíssimo, onde trabalhamos todas as terças-feiras desse ano. Então, Jefinho, fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento especial a você, meu querido. Que você tenha muito sucesso e, se precisar de nós, por favor, estamos aqui para tomar aquele cafezinho, tomar aquela cerveja, é só nos chamar. Joãozinho, exatamente. Muito bom, João. Eu vou pegar o gancho, mas antes também deixa eu falar do Joãozinho. Gosto de rasgar seda para você, né, Joãozinho? Querido. Um advogado, não bastava ser advogado, aos 70 do segundo tempo vou fazer medicina. Muitas pessoas se preparam 30 anos para fazer medicina. Essa minha barba tá muito branca, né? O Joãozinho acorda e diz, eu vou fazer medicina e passa para medicina. Está trabalhando numa área, doutora, muito complexa da medicina, que é a saúde mental. Necessário. Você trabalha numa área complexa e tão necessária. Que bacana. Continue assim, Joãozinho. Ajude mesmo as pessoas. Continue com a tua consulta de 2h30, porque a última vez que eu levei um policial meu no psiquiatra, eu fiquei com vergonha por ele mal olhar o meu policial e a consulta ter sido 25 minutos. Enfim, doutora, obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Só nas suas primeiras palavras já percebi que a senhora tem uma história muito bonita de vida e eu creio que nós estamos aqui e vamos contribuir muito um para com o outro, né? Porque aqui eu sempre penso, né, que o conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente consiga dividir com as pessoas. Eu vou pegar teu gancho ali do Estado. Por favor. Você foi muito feliz, João, quando você disse que o Estado falhou de alguma forma, inclusive conosco, Rui. Porque quando nós entramos lá atrás, na polícia, eu estou na polícia há 28 anos, você é 20. Era a minha próxima pergunta para a doutora. O Estado falhou conosco também, nessa preparação. Nessa questão, porque antes, doutora, nós fomos moldados no ferro e no fogo. Nós não fomos moldados para tratar todas as pessoas que vinham até a nossa delegacia com aquela questão, doutora, que hoje eu chamo de a escuta ativa. Eu recebia aquela pessoa, mas eu não acolhia. O que deu? O que aconteceu contigo? Apanhei. Mas o que tu fez para apanhar? Será que tu provocou teu marido? Então nós já tínhamos uma fala viciada. Era uma fala viciada, que já aprendíamos com aquele mais antigo e viemos trazendo. Viemos replicando ela na sociedade. Perfeito, João. O Estado, de um tempo para cá, começou, de uma forma muito inteligente, a humanizar o nosso atendimento. Preparou melhor a delegacia da mulher. Calma. Colocou... Calma. Eu vou chegar lá. Perto do que tínhamos, para o que temos. Sim. Toda a vida. Nossa! Pelo amor de Deus, Sim. Nós estamos... se antes, Rui, nós só engatinhávamos, pelo menos hoje nós já levantamos e já começamos a dar um pouco. Sim. E isso é muito legal. Mas veja bem, enquanto o Estado preparou um pouco a delegacia da mulher, o Estado fechou, que era para ser porta de entrada da saúde mental, o Estado fechou e botou o CISREG na frente. Então, para tu chegar no CAPS hoje em dia, tu precisa passar pelo CISREG. Precisa passar pelo sistema que não deveria ter, tá? É ilegal esse sistema, é ilegal. É ilegal e está no Brasil inteiro. E está na lei do SUS, que não poderia ter. Então as pessoas deveriam ter acesso, para antes de ficar doente,
antes de cometer esses crimes que cometem dentro de casa, e que daí a gente já pode entrar aí na seara da doutora que é penalista, né? O que é crime, o que não é crime, o que é imputável, o que é inimputável, né? Isso seria se tivesse tempo, talvez, seria uma conversa muito rica, né, doutora? Mas, ô João, mas as pessoas não têm tanto conhecimento. Quando a pessoa, né, doutora, ela vê, João, tá ficando ela doente, vê João. nós, né? O vizinho chama a polícia, o vizinho não chama o SAMU, João. Se dá uma briga, ele chama a polícia. Qual foi a questão da cultura que eu falei para você? Tá, e aí vamos lá, João. Cultura, Eu vou pegar, vou voltar ao que a doutora Aline falou lá. Na verdade, a própria OAB por elas foi criada por um intuito. Que existia, sim, um problema na Delegacia da Mulher. Ainda existe até hoje. E eu vou ser bem sincero, eu trabalhei na Delegacia da Mulher durante 2 anos. O que eu fiz? Você fez a diferença dentro da Delegacia da Mulher? Tentei fazer, cara. Tentei fazer. Mas eu vou chegar para Da explicar tua parte, da minha parte. parte. Você fez Eu a fiz o diferença? melhor. Eu fiz o Ótimo. melhor. Pronto. Eu fiz o melhor. Perfeito. E vou dizer o porquê. Mas aí tu vai chegar num ponto em que, assim, que eu vou dar uma incomodada, é uma cutucada forte. Forte. Eu vou dizer o seguinte. Eu acredito que para a Delegacia da Mulher deveria ser um concurso à parte. Eu, Rui, estou falando isso. Explica melhor, por favor. Rui. Um Interessante. concurso à parte. Vou dizer por quê. Lá é outro tipo de atendimento. Como você mesmo falou, João, eu fui para uma academia de polícia e eu fiquei durante muitos anos na DIC trabalhando em combate a roubo, João. Era outro tipo de pegada. Eu estava acostumado a lidar com ladrão, com vagabundo. Desculpa, o termo é esse. E aí, de repente, a gente sabe que na polícia tem muita política. Eu fui parar na Delegacia da Mulher. Assim como outros policiais pararam na Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, e aí eu falo, para muitos policiais, eu não estou mentindo, era um lugar de castigo. Muitos policiais foram para a Delegacia da Mulher por castigo. Para serem castigados. Eu paguei 2 anos na Delegacia da Mulher lá. Paguei. Eu fui castigado. Foi castigo. Porque era pra mim. uma delegacia Só sem que- estrutura nenhuma. Só que daí, Não, só que daí tanto para me vocês falaram a teu quanto para as respeito vítimas. que tu foi buscar formação para poder estar lá dentro. Me falaram a teu respeito sobre isso. Tu foi buscar, e não foi um ou duas escreventes. Teve mais escreventes que buscou formação para poder estar lá dentro da Delegacia da Qual Mulher. foi o problema? Eu cheguei Que lá, o Estado não formou. eu cheguei no primeiro momento, assim, ó, primeiro, um choque de realidade. Você está trabalhando tipo com de- vítima e não com agressores. Cara, é difícil pra caramba, porque é o seguinte, o agressor e a vítima são da mesma família. Antigamente sabia O que quem eu era, faço? quem era O que a eu vítima faço, né, e quem Rui? era o autor. Isso. Tu sabia em quem tu tinha que ir pra cima. E ali tu tem que ter cuidado porque existe um relacionamento. Existe famílias ali. perfeito, Então assim, Rui. ele começa a Perfeito, opa, verdade. é Muito diferente bom, aqui. Muito bom, muito Então bom, tu muito perceber bom, muito bom. que ali é um problema social e que a gente precisa ter outro tipo de abordagem. E aí por isso que eu falo que deveria ser um concurso. Será que ali o policial não deveria ser psicólogo? Ele? E chegou no ponto. Mas Eu vou falar, elas iam me temos- odiar. Elas iam me odiar. Precisamos. Nós temos Precisa Nós urgente. temos, eu falo isso se eu fosse o delegado geral hoje, tá aqui, ó, se eu fosse o delegado geral hoje, se fosse secretário de segurança, eu faria que todo atendimento na Delegacia da Mulher, temos 60 policiais psicólogos que estão destinados para a Delegacia da Mulher, mas eles fazem um serviço que é de um atendimento que as prefeituras faz também. Desculpa, os psicólogos vão ficar com raiva de mim. Eu os colocaria todos eles para fazer o primeiro atendimento. Que aí nós podemos falar de empatia, de acolhimento. E deixa o Mas policial isso, da mas investigação. Isso ia ser lindo de ser feito. Pô, será que eu tô tão equivocado nisso? E eu falo assim, Isso ia é ser lindo. ótimo conversar com vocês. Isso ia ser Mas lindo é de o ser que feito. nós temos na Polícia Militar. É, Rui. pois é o que tem na Polícia É o que Militar. nós não temos tem na na- Polícia Militar. É. Nós temos Porque uma pra mim o formação psicólogo é o sanitária. anjo da guarda dessa Exatamente, nós temos a formação É o anjo da sanitária, guarda. onde tem os psicólogos no estado e o nosso papel é esse. Cuidar da saúde mental dos nossos policiais. Não vai ser um outro policial, um élito policial que vai Não. cuidar do outro policial. E sim eu. Não, eu não, vou cuidar. não. E você não, você está dizendo que vocês deveriam aplicar aos psicólogos de vocês esse atendimento ao público. Atendimento ao público lá. Precisamos, Isso. precisamos de psicólogos. O que nós temos hoje na prática, na Delegacia da Mulher? Além de ter toda ainda essa estrutura do castigo, de que muitos policiais e muitos delegados, porque nós não temos hoje um delegado fixo na Delegacia da Mulher, é um rodízio. E esse rodízio é onde vem esses delegados com essa cultura, com esse entendimento de que vítima é tratada igual vagabundo que são caçados nas ruas, igual E qual criminoso. o papel da OAB então, doutora, A OAB nessa está situação? lá para impedir esse tipo de atendimento. E se nós visualizarmos esse tipo de abordagem, imediatamente a gente vai denunciar esse delegado ou esse policial. É quase que fosse além de fazer a oitiva dessas vítimas com atenção e encaminhamentos para os setores da prefeitura, a gente tem que fiscalizar o trabalho deles. É isso aí. E precisa, João. Precisa. Por quê? A gente tem que parar com essa cultura de que assim, ó,
não gosto do Rui, o Rui é do partido político diferente do meu, defende a ideia diferente da minha, vou botar na delegacia da mulher. O Salésio tal vai lá para a delegacia da mulher, o tal policial vai para a delegacia da mulher. Cara, é isso que acontecia. Porque tem um policial que é jurista e tem um policial que tem que fazer o acolhimento, tem que fazer a escuta. Entendeu? E tipo assim, me botaram lá porque é o seguinte, o Rui é grosso pro culto, vai pegar na delegacia da mulher, em 2, 3 meses vai responder corregedoria. Não adianta tentar, não vamos conseguir. Porque eu sentava lá, botava uma garrafa de café, oferecia café, a senhora quer ir no banheiro, isso, aquilo, escutava. Não me importava se eu estava concordando com o que ela estava falando ou não. Eu fazia aquilo. O relato, que é o essencial. Entendeu? E esse é o Era problema, isso. Rui. O problema é o seguinte, que ainda temos, como se fala, de policiais que, além de eles serem os investigadores, eles agem como promotores, acusadores, e eles agem como juízes e julgadores daqueles tiranos, mais tiranos inquisitores que vocês possam imaginar. Ele não está ali para acusar e nem investigar, é apenas para colher o relato da vítima, o boletim de ocorrência, e ela vai preencher o formulário, e quem vai dar a medida ou não é o juiz, não são os policiais. Quem vai investigar isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, se vai ter inquérito ou não. Cara, crimes contra a vida, sexual e tudo mais, já tem um protocolo de atendimento nesse sentido de investigação. Mas outras situações da violência física, às vezes, ela não causa a lesão em si. Um tapa na cara vai deixar uma lesão corporal? Vai ser investigado? Vai ser instaurado inquérito policial? Vai ser instaurado um TC? Não vai. Então, assim, não tem que fazer esse papel. As pessoas têm que separar as coisas, as suas funções. E aí, o que falta na Delegacia da Mulher? Cadê o psicólogo Nós que faça esse atendimento? Doutora? Aí, o Projeto B por Elas, eu fui buscar formação em psicologia, psiquiatria, estou estudando paralelo, porque é um pesadelo. Se você tem uma formação jurídica e, de repente, vem uma criança de 3 anos no atendimento dizendo que ela foi estuprada pelo vô... Mas vamos fazer justiça também. Outro dia eu fui lá na Delegacia da Mulher, teve lá visitar o Rui, né, e conheci, junto lá com a escrevente, tinha uma psicóloga. Né, ela estava lá a trabalho, estava lá trabalhando. Quer dizer, era uma psicóloga que estava lá com todo aquele trabalho, aquela demanda enorme, mas na Delegacia da Mulher, pelo menos de Blumenau, a psicóloga. Sim, tem, mas sabe para quê? Vão dizer que eu sou puxa-saco de psicólogo, porque eu sou. É essencial, mas elas estão lá para fazer a oitiva de crianças estupradas e adolescentes. Mas e o resto da galera toda? E o resto da galera toda fica para o CREAS, que é o que o projeto AB por Elas encaminha para o CREAS, que faz aquele atendimento em grupo, que não é um atendimento individual que vai tratar essa mulher. Aí você diz que ela tem prioridade, agora que teve a alteração na Lei Maria da Penha, que essa mulher ela tem que sair da fila de espera do SUS. E quando ela vai lá no posto de saúde, no AG, ela tem que passar na frente de todas as outras pessoas que estão ali esperando, sei lá, 1 ano, 2 anos, para ser atendido pelo psicólogo. Isso na prática funciona? Mas a partir do momento que eu mando que eu destino essa demanda pro CRAS, como é que fica a questão? Pro CRAS? Como é que fica a questão ética do atendimento psicológico? Se eu vou atender coletivo. em grupo? Coletivo? Coletivo. São encontros que você vai falar sobre as violências sofridas, aquela terapia em grupo. Perfeito. E quando muito daí vai para casa, uma casa que eu não posso sequer citar o nome aqui, eu era responsável por ela quando era médico do CAPS 2 Blumenau, eu era responsável pela casa que faz o acolhimento dessas mulheres que sofrem violência. A gente não pode nem citar o nome, porque é uma casa que fica em um lugar escondido, que nem eu sabia onde é que era. O nome não tem problema, é Casa Elisa. Elisa. Casa Elisa nós levamos, não tem problema. Legal. Só que não pode saber o local. Tanto que as mulheres não podem entrar com o telefone lá. Eu fazia questão de não saber o local também, então legal. Eu tinha que atender aquelas mulheres, eu fazia questão de não saber o local, de saber não me levar o vendado para lá, né, João? As mulheres eram trazidas até o CAPS, né? Então, esse serviço é muito legal, né? Porque as mulheres elas têm esse acolhimento, mas para entrar ali na Casa Elisa, como é que é feito daí com a questão jurídica, Aline? Quando elas vão para a Casa Elisa, é quando aconteceu a violência extrema e ela não tem para onde ir. Ela não tem a família extensa, porque toda essa avaliação é feita antes. A assistência social é chamada, conselho tutelar, toda a rede é chamada. Em caso de violência extrema, onde essa mulher não tem para onde ir. Se ela tem algum familiar, a não ser que ela corra o risco de vida, que, como eu disse, ela está sofrendo uma ameaça e é iminente que alguma coisa mais grave vai acontecer, a gente faz esse atendimento também. Se está com medo, tem certeza que se você for para casa não vai acontecer algo pior, então a gente orienta que ela vá para a Casa Elisa. Perfeito. Mas são poucas mulheres que vão para lá. Doutora. Tem muito poucas mulheres. E aí lá dentro da casa ela já tem ela entra, mas ela já tem um prazo para sair. E aí temos um outro problema gigantesco que essa mulher ela foi vítima de violência financeira,
ela não tem patrimônio, ela não tem uma qualificação, tá cheio de filhos. Exatamente. E aí, O que eu vi de onde mulher que que vai entra colocar lá, essa mulher no mercado do e trabalho volta pro se não marido? tem a qualificação? Aí a qualificação é fazer o quê? Curso de crochê? Mas nesse momento eu não vou nem chegar nesse ponto. Artesanato? Lá Aí no- é mais uma falha no Sim. sistema que... Mas aí eu vou dizer que um problema é um pouco mais estrutural. Na verdade é o seguinte, quando a gente lembra que a gente falou que tem que tratar as pessoas lá atrás, então é o seguinte, quando ela chega nesse ponto Mas aí, acompanhamento longitudinal. Isso já chegou num ponto em que principal. assim, ó, que na verdade não tem muito o que a gente fazer. Na delegacia da mulher, quando chega ali, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, a mulher quer fazer a medida protetiva, ela precisa de uma medida protetiva. E aí eu pergunto assim, a senhora quer tirar ele de casa? A senhora quer manter o afastamento? A senhora não quer que ele entre em contato com a senhora? São as coisas, as cláusulas que tem lá na medida protetiva. É a primeira pergunta que eu falo. Ele é violento? A senhora tem medo dele? A senhora acha que ele pode vir te bater, te matar? A senhora tem medo dele? Se a mulher falar que tem medo, não penso duas vezes. A senhora vai para casa Elisa, nós vamos tirar a senhora de um lugar, porque não adianta botar na casa da mãe, na casa da irmã, porque o cara vai lá. E tu sabe, João, infelizmente nesse caso, quando o cara está decidido, não tem o que segure ele. Então a gente tem que tirar aquela mulher de um ambiente onde aquele cara possa encontrá-la. Infelizmente é assim, tá, João? Infelizmente tem pessoas que, como tu falou, que acreditam que são donos da outra pessoa, que a outra pessoa é propriedade dela, e que se não for dele, ele não vai deixar para ninguém. E isso é terrível. Então, assim, eu falo isso aí para você que está em casa, assim, ó, ninguém é propriedade de ninguém, a gente está junto porque quer. As pessoas têm que ser dessa forma. E, infelizmente, algumas mulheres têm que fugir dessas pessoas. Tem que fugir dessas pessoas. E a gente leva para casa Elisa. Mas a nossa maior dificuldade, doutora, me colocaram lá na delegacia da mulher justamente para isso. E eu peguei e percebi que algumas mulheres precisavam ir para casa Elisa, percebi um monte de coisa. Que ali o primeiro atendimento tem que ser feito, assim, psicólogo. Nós temos 60 psicólogos no estado. E aí entra a OAB por elas para perguntar para o delegado geral, para as pessoas, para a própria Polícia Civil, cadê esses psicólogos? Por que não trazê-los para as delegacias das mulheres que nós temos no estado e colocar essas pessoas para fazer esse atendimento? Eu tenho certeza que o problema acabaria. Porque é o seguinte, deixa o brucutu ir pra rua lá para prender o cara, porque o cara estuprou isso, aquilo, vamos lá torcer o braço dele, jogar ele no chão, vão pegar lá, ajudar a tirar os pertences da mulher de casa. Então, assim, o policial vai estar continuando a fazer o trabalho dele, que ele se sente policial, é uma coisa, quando tu faz um concurso para a polícia, João, tu pensa assim, eu vou pegar, vou jogar bandido no chão, vou fazer isso, vou dar tiro, arrumar confusão. É uma coisa que precisa desse perfil. Sim. Então, assim, é difícil você conseguir fazer assim, ó, agora você não vai fazer mais isso. Agora você vai pegar, vai sentar aqui, ó, você vai ser bonzinho, você vai ser... Cara, psicólogo, é muito difícil, gente. A senhora entende também isso, doutora? Sim. Então, assim, a gente precisa de pessoas especializadas, qualificadas na delegacia da mulher. E é óbvio, quando o cara fica lá muito tempo, se ele não tem esse perfil, ele vai ficar doente. Fica. Porque é o seguinte, eu sentia que todo dia eu falava assim, meu Deus, passou mais um dia. Mas tu sabe... Porque eu tinha que, eu falei assim, não, eu tenho que escutar, eu tenho que ter atenção. Por quê? Tem coisa que aconteceu lá, doutor, e agora eu vou chegar num outro ponto, eu vou virar a chave. Teve um caso do delegado Felipe, eu e ele. Rui, 7 horas da noite, estava saindo, ele, Rui, deu um estupro. Já estava arrumando minhas coisas para sair. Vambora, né? Cara, ter o estupro, mulher vítima de violência, é na hora, não tem horário, pode chamar, a gente vai atrás. Perfeito. E o que aconteceu? Botei a mulher dentro do carro, assim, deixa eu ir conversando com ela. E foi conversando, e fui, desci do carro, moça, fica aqui no carro para a senhora não ser vítima novamente, eu vou lá conversar, vamos tocar, ver onde que é a casa do autor. Desci do carro, delegado Felipe. Ele já tinha sido policial em outra cidade, agora passou para promotor. Ela está mentindo. Não aconteceu isso, ela está mentindo. É mentira. Ele olhou para mim, será, Rui? Eu falei, 100%. Quer apostar comigo? Tocamos no prédio, falamos com o pessoal lá, com a síndica. Não, teve barulho assim, mas não era barulho de estupro, nada, era barulho de prazer. Tiveram que bater na parede e tudo para baixar o volume. Pegamos câmera dela entrando, dela saindo. O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Ela tinha um relacionamento, perdeu o horário de chegar em casa. Aí o namorado, o marido, não sei quem era, não vou dar muitos detalhes. Onde tu estava, não sei o quê, eu estou aqui para te ajudar. Se alguém botou alguma coisa na bebida, foi isso. Por quê? Para não perder relacionamento, ela usou um terceiro que não tinha nada a ver. Um cara de boa índole que ainda falou, o cara falou assim, porra, o cara fez pão quente para ela de manhã. Fui lá, cozinhei para ela. O cara sendo acusado de estupro, um crime que não é aceito em nenhum meio. É uma coisa abominável no meio da polícia, no meio de vagabundo, e o cara se cai na cadeia, tá? Desculpa, tá ferrado. O cara tá ferrado em cair na cadeia e ela não teve nenhum arrependimento em colocar o cara nessa situação. Nós estamos lidando com pessoas.
E quando a gente tem que falar disso, tem que falar de justiça. Antes disso, justiça. E aí eu coloco. Chegou um momento em que eu botei outro escrivão para conversar com ele e falei assim, pergunta para ela se ela quer manter essa conversa. Porque eu não podia perguntar, porque eu estaria revitimizando ela. Não fui eu sair, a escrivã perguntou. A senhora, assim, nós fomos lá, fizemos isso, fizemos aquilo. A senhora quer manter esse... Ela pegou, começou a chorar, João. Eu sou a vítima aqui. O grande problema é que nisso tudo nós não vemos denunciação caluniosa, nós não vemos essas mulheres que acusam injustamente os caras de coisas que eles não cometeram pagar por isso. Nós sabemos que o Ministério Público senta em cima daquilo ali, não faz a denúncia dessas mulheres que mentiram, que está comprovadamente mentindo. E aí também, doutora, nós temos que trazer um outro lado também. Deixa eu só dar mais um. Isso eu queria trazer para vocês para jogar, tocar fogo também, porque é o seguinte. Deixa eu dar um exemplo também. Joãozinho, vou deixar. Para mim, não tem mulher, homem, branco, negro, velho. Para mim, o que importa é a justiça. Você é operador de direito, operador de direito, operador de direito. Você não é formado, mas é operador do direito também. O que eu quero dizer com isso? Para mim, o que importa é a justiça. Eu não gosto de nenhuma forma que seja cometido qualquer injustiça. Perfeito. O meu exemplo é o seguinte, eu tenho um paciente e esse paciente é verdadeiro, tem nome, tem história, tem 59 anos de idade. Isso é verdade que eu estou falando também. Sim, esse também, né? E ele foi por 5 episódios diferentes, até que ele foi parar na UTI, ele foi esfaqueado pela mulher dele. Uhum. Caso. E na 5ª vez que ele foi esfaqueado, então ele foi para a UTI, daí tiveram que obrigatoriamente ir atrás dela, né, para ver o que estava acontecendo, por Deus, ele foi esfaqueado na barriga quando estava dormindo. Né? Hoje a senhora está com uma tornozeleira, né, e ela alegou então esquizofrenia, para declarar-se inimputável, né, com uma tornozeleira, e quem tem que cuidar dela? Ele. Doutora, eu vou... Gostou da pegada, não? Doutora, eu vou fazer um contraponto e depois eu gostaria da sua fala. Em ambos os exemplos... Pessoas. Ambos os exemplos, eu vou culpar o homem. João, tu tá maluco? Eu estou pensando no comportamento humano. Esse cara que tomou 5 facadas da mulher, não foi do dia para a noite. Ele já vem sofrendo esse abuso dentro da relação há muito tempo. Por que ele não separou? Por que ele não procurou os direitos deles? Por que ele ficou... Vocês falaram, deixa eu falar. Meu Deus, deixa eu falar. Bota a mão em mim. Vocês vieram pra cá. Vocês vieram pra cá. Porque ela é doente, ele não conseguiu. Troca teu discurso, coloca a mulher desse conversa aqui agora. Pedindo pra ele não deixar ela sozinha. Mas que coisa. Vocês dois falaram, posso falar? Vamos lá. Desculpa. Ele vem sofrendo violência há muito tempo dentro dessa relação. Foi. Vamos lá. Obviamente que o advogado ia perguntar para ele, cadê os seus boletins de ocorrência? Quantas vezes você fez? Quantas vezes você está sofrendo? E aí, Rui, eu pego uma ponte muito legal, que eu vou com esse cara na delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência na delegacia do homem, e esse cara vai sofrer. Que delegacia do homem? Que delegacia do homem? A delegacia do homem, que tu deu o exemplo lá no Jefinho aquela vez. Que o homem vai na delegacia do homem e diz assim, eu sofri na mão da minha mulher, e todo mundo vai rir. Vai rir. Ok, calma. Tá aí, ó. Calma. Tá aí o problema. Esse é o meu contraponto. Por favor, deixa eu terminar. A facada mata, pô, mas quando pensa que o cara levou a facada da mulher, foi devagarzinho. Deixa eu terminar minha linha. A facada entrou na barriga dele, Deixa eu terminar minha linha. Vocês dois falaram, agora escutem, por favor. Com certeza. Então esse cara não fez boletim de ocorrência nenhum, porque, eu tô com vergonha. Mas ele não separou dessa pessoa que estava agredindo? Que ele sofria agressão? E se fosse uma mulher? Ele quase calma, eu já vou chegar lá. É complicado. Sabe por que a mulher não chega a esse ponto? Porque o homem mata antes. Se você separar de mim, eu vou atrás de você e eu vou te matar. Eu separo, eu pego a medida protetiva, eu mudo de cidade e o agressor vai lá, ainda me acha e me mata. Ô, João, se ele for lá fazer um boletim de ocorrência que ela esfaqueou ele, ela vai dizer que ela esfaqueou porque ele ia bater nela. Estava se defendendo e era legítima defesa. Estava se defendendo e era legítima defesa. Era o que provavelmente ia acontecer no processo. Eu já tive situações de mulheres se automutilarem para ganhar medida protetiva. Mas, gente,
Eu essa penso que questão, são doutora, casos que a gente quer dizer. esporádicos. Eu penso que Não, são não, casos não, 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 esporádicos. não. Nós vamos acabar Infelizmente, não discutindo é. Rui, a Nesse mesma caso coisa. ali, Não. nesse Não é, caso gente. ali ela Não. segura Tem que acompanhar um pouco mais, irmão. Nesse caso ali ela segura Tá. um nenenzinho. Não é. Então, eu vou pedir pro Wellington, quando ele tiver um tempo, pesquisar ali no celular quantas mulheres morreram esse ano em Santa Catarina. Não, sim. Quer que eu diga Quantos uma- homens morreram? quer que eu diga uma Vítimas de coisa? violência, não. gente. É Violência. assim, homem... Vamos lá. Pessoas mentem. Não Pessoas interessa a mentem. idade. Não interessa a idade. Pessoas Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Pessoas Tá. mentem. Essa Isso aí. doutora a gente estudou junto em direito, tá, João? Então a gente tem que ouvir o que ela tá falando. Pessoas mentem, não interessa a idade desde criança. Perfeito. Não interessa o sexo. Perfeito. Não interessa a cor, nem nada. Tudo bem. Vamos lá. Mulheres mentem, Mulheres mulheres são mentem. agressoras, Mulheres mulheres são são agressoras. manipuladoras. São a maioria? Não são. Entre 10 mulheres que hoje entram na delegacia da mulher, pode ter certeza que 99,9% são vítimas. Tem sempre uma e tem sempre aquelas perigosas. O homem não vai buscar ajuda. Ele não vai fazer o boletim de ocorrência por exatamente essa cultura da vergonha de que é ele que é o controlador, ele que tem a propriedade. E quando ele perde esse controle, ele é considerado como se fosse um frouxo, que ele não é homem, ele não é capaz. Então, temos situações... Eu tenho vários casos no escritório. Eu não advogo apenas para mulheres vítimas de violência. Eu advogo para homens. Eu altero guarda. Eu já tive 4 casos de homens nesses últimos Isso 3 é anos. É trabalhar pra muito justiça, raro. hein? Trabalhar Muito pra raro justiça. acontecer, porque eles não vão atrás. É mais fácil eles serem vítimas de violência, saírem de casa, abandonar os filhos, do que eles irem atrás para alterar a guarda, pedirem ajuda, entrarem com processo. Existe a medida de restrição, que não é medida protetiva, que é usada para os homens. Medida de restrição, qualquer pessoa pode entrar contra qualquer pessoa, dizendo, olha, juiz, eu corro risco de vida não, de a minha integridade física, né, ser violada, essa pessoa está me perseguindo, está fazendo stalk, blá, 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 não interessa o sexo, você vai entrar com esse pedido de restrição. Eu fiz isso contra uma mulher. Ela entrou no imóvel, já estava separada há 2 anos, estava aquela briga de partilha, de vender o imóvel. Ela entrou com um filho lutador de jiu-jitsu, quebraram ele de pau. Os dois, você bem usar os termos bem chulo, quebraram ele de pau. Não contente, a polícia militar foi até lá, ele disse assim, quem está machucado aqui é ele, você não está machucada. Ninguém vai tirar ele daqui, pode sair daqui, você nem está aqui. Mandou ela embora, assim, bem chulo, mandou ela embora. Ela ligou para a advogada dela, ele gravando, ao vivo comigo, a advogada dela assim, então na hora de você se machucar. E ela pegou, aqui na mesa, deu com o punho aqui, ficou todo roxo, aí ela chamou a polícia para tirar ele dentro de casa, conseguiu uma medida protetiva, e ele não conseguiu a medida de restrição que eu consegui, porque no boletim de ocorrência da suposta lesão, estava que ambos foram lesionados. Quando ele foi lesionado na primeira vez, sequer foi feito um boletim de ocorrência mal feito, Isso aí, perfeito. e no segundo, tinha a lesão dela. Então, ela era vítima dele. E aí chegamos ao ponto. Infelizmente, eu queria chegar nesse ponto e eu dei a volta para chegar aqui. Doutora, nós temos um problema muito grave aqui, não só em Blumenau, mas na nossa região. Nós temos muitos homens vítimas de violência. Eu conheço alguns, e aí eu digo, conheço alguns. Eu tenho amizade com algumas pessoas. João, eu conheço essas pessoas. Eu conheço. Estamos indo pelo caminho errado. Não é a maioria. 99% das mulheres só São violência vítimas. doméstica, a gente está defendendo o Não, homem. João, não estou Não, defendendo. não é defender. Não, nós estamos João, defendendo alguns homens. João, sim, claro. É que eles não você, buscam João, hoje. Então você vamos trazer é pra pauta. Não, você é Não, politicamente vamos trazer correto. pra pauta, Tu quer vamos jogar trazer com a pra pauta torcida. violência contra a criança também, contra vamos lá. adolescente, contra o idoso. Não, João, não joga Porque com a vocês torcida. estão querendo fazer uma competição de homem e mulher. Não jogue com a Tá torcida. errado, não, João, tá errado, não. tá errado. Eu estou justamente tentando pontuar, João. Vou voltar. Eu estou tentando pontuar que existe violência doméstica e que ela independe de sexo, de qualquer outra coisa. Entendeu? Existe. Assim, ó, homens são Meninos vítimas de são violência também. vítimas. Meninos Claro são que vítimas de são. violência. Quantos homens morreram esse Calma ano em aí. Santa Catarina? Me Eu acho que apresenta. tem que separar o Não que é entra, não. perversidade e tá doente. Tem muita Isso gente pra João, mim é coisa é que o João ele tem um A problema, ele é pessoa que politicamente diz- correto. Não, mas tem que ser. O João Claro, joga com a gente, torcida. é um caso esporádico da mulher, da advogada, dizer assim, ó, agora bate com a mão na mesa pra te machucar. Não. É perfeição. Não. Dois criminosos. Não. É perfeição Não. boa, João, mas é Não. perfeição. Não. Essa pessoa tem que ser atendida por você e por mim. Como não, Rui? E ser colocada Você lá- está montando lá uma no situação, você está montando uma situação para Não, prejudicar outro ser Sim. humano. João. Sim. Não é perfeição, o que é isso?
João, Sim. eu vou dizer uma coisa pra ti. Não, mas Não o foi que a o, primeira assim, ó, vez. não. o que o Rui não foi tá a fazendo primeira é. vez. O Rui tá sendo, Esse, gente. o Rui tá sendo Esse. imparcial e tá encontrando o doente. Às vezes é a mulher, às vezes é o É homem. que o João, ele, na verdade, ele tem uma visão assim, ó. O João, ele, na verdade, ele agarrou uma ideologia pra viver. É a música do Cazuza. Ele pegou assim, ó, eu vou defender os gosta de fracos, Cazuza aí, os João? unidos, tudo aquilo que vai pegar vai ser politicamente correto. Eu não sou, cara. Eu busco a justiça, João. E tô tentando ser imparcial e mostrando, falando uma coisa. Não, existe não a violência doméstica em que o homem é a vítima. E muitos homens não sabem o que fazer, não procuram ajuda, e por isso que eu quis colocar o seguinte, doutora, existe um buraco dentro de Blumenau, dentro da região, de homens que precisam de ajuda. Eu não conhecia, mesmo sendo operador de direito, essa medida restritiva, não conhecia, e tem uma porção de homens que precisam ser informados dos seus direitos. E é isso que eu estou trazendo aqui, João. Aí você não tem que defender, tem que defender, tem que defender. Deixa eu fazer uma pergunta pra O João doutora, é o deixa eu- rapaz, assim, ó, que o moleque lá pegou, tá com fuzil na favela, ele é assim, coitado, não estudou, não teve oportunidade. É isso, João, defensor. Pelo amor fraco, de Deus, João. defensor. O Ai, Rui, para, ele quer vai- defender. o Rui, quando o Rui dá fica licença. sendo sai com ponto muito fácil. Não. Tá louco, João. Malfeitor pra mim é malfeitor. Independente de Vagabundo, sexo, independente de vagabundo. cor, Escuta, calma. independente de sexo, Vagabundo é vagabundo. Sem vergonha, sem vergonha. Vítima é vítima. Vítima é vítima. sempre vítima. Sempre vai ser ver. Vítima, por favor, gente. Qual é o nome vítima pra ti? Vítima. Todo mundo conta uma verdade. Não, mas aqui o que o Vítima João, o que é o João tá diferente. colocando são- O Vítima. João tá colocando os casos. Vítima casos é diferente de vitimismo. Certo. Vítima é diferente de vitimismo. Tu separou, perfeito. E já trabalhei com você esse assunto. Então tá bom. E te provei por A mais B. Que Não. vítima é diferente de De vitimismo, perfeito. Isso aí sim. Eu sim, sim. sou negro em Blumenau, isso não é novidade pra ninguém, que eu bati em 1.500 portas e 1.500 fecharam. Mas eu não me vitimizei por as 1.500 fechar, porque um ia abrir, João. Isso. E aqui abrir, se eu ia me agarrar. Se eu não me agarro, João, e se eu continuo com a falácia de que eu sou uma vítima do sistema, eu estaria indo pro vitimismo. Porque eu tenho, Perfeito, é isso aí. Porque eu tenho Tu é saúde. concursado, pô. Porque eu tenho. Não, aí é que tá. Tu é concursado, eu é não sou inteligente, psicólogo, foi então eu vou ser só policial. Claro. Eu não sou policial, eu vou ser servente de pedreiro. Eu vou ser engenheiro. Eu vou ser qualquer coisa. Essa é a teoria Então, heideggeriana, hein? e aí- Gostei de ouvir. Mas aí, Gostei aí é do que tá. Heidegger aí, hein? Então, quando eu falo da perversão, cabe para homem e para mulher, mas eu não posso. Por favor, você não. sim, porra, perfeito, agora sim. Aí Porque vem tu o tem que Rui- separar o que vai pra cadeia e o que vai Pelo amor pro de Deus, manicômio, pô. pelo Tem amor que de separar Deus. o manicômio da cara, cadeia. Um cara com fuzil na mão é um cara que é um agressor se ele não for um policial. Ou ele é um policial em estado de serviço, ou ele é um contraventor. Pronto. O que eu quis dizer que é ele perversão. tem um CAC. Pronto. A perversão é Tanto homem se quanto mulher. se machuque E existe, prejudicar João. uma pessoa. Sim. Mas, por favor, doutor, isso não é um comportamento perverso, isso é o quê? Não, mas existe alguns diagnósticos. Existe. E eu falei, independente de Infelizmente, homem, de a gente- mulher. Não, olha só. Olha só. Eu também Infe- tô falando que é Não, mas, Mas assim, ó, mas infelizmente aí, objetivo- João, existe diagnóstico, né? Que Deixa a faz doutora isso. falar, Mas, por favor. Tá, Os claro. dois, João, por favor. Por favor. A gente não tá aqui para desmerecer e nem desqualificar a Lei Não, Maria da Penha. não, Claro que não, Jamais. de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito- Existe foi uma vitória no sim Brasil. situação de violência doméstica de homens, existe uma vergonha gigantesca por parte Isso. deles de procurar ajuda. Isso aí, doutora. Entendeu? Mas tem situações muito graves. E eu já peguei, já alterei guarda. É Vocês não isso têm aí. noção do que algumas mulheres, como tem homem mau caráter, tem violador, tem mulheres, Meu Deus, muitas é bom. mulheres. Parabéns, doutora. Parabéns. É isso aí. É, porque a gente não tá diante de uma defensora de time de futebol, a gente tá diante de uma defensora da É justiça. isso, da justiça. Da justiça, é. Justiça. Claro. E o que acontece? Primeiro, a primeira situação, por que nós precisamos urgentemente de mais psicólogos, seja em escolas, postos de saúde, em todos os lugares? As pessoas não têm o controle. Quando perde o controle, sai de um relacionamento que tem aquela idealização, que aquela pessoa deixa de ser o ideal, o planejado e projetado, quando acontece o fim do relacionamento, muitas vezes acontece o quê? Vem o sentimento de vingança. Vou se vingar de você, principalmente em relação aos filhos. Aí vem, por isso que foi criado. Todo mundo vai me criticar, você é apedrejada, já sei. Tem a crítica da criação da lei da alienação parental. Muitos homens alegam isso para se vingar das mulheres. Grande maioria, 100%. Mas tem umas mulheres, e eu digo assim, por experiência, quase 15 anos de advocacia. O que eu tenho de cliente que quer se vingar dos caras, porque houve principalmente a traição, o abandono, seja por
deixou, sabe que escondeu o patrimônio gigantesco, deixou ela na miséria, o que ela vai fazer para se vingar? Ela vai usar os filhos. Os filhos. Vai usar e pode ter certeza que vai usar. Vai praticar, vai simular, vai criar situações até mesmo de estupro, de violência sexual para afastar esse pai que não cumpriu as suas obrigações enquanto marido e enquanto pai. Vai fazer. E tem inúmeros casos que acontecem isso. E ao contrário também é verdade. Se então, descobrir assim, que a mulher tem namorado... Não é desmerecer o que está aí. Existe uma legislação que foi criada porque a demanda, a maioria, são vítimas. Mas ainda temos um vácuo de que o sistema hoje ele está preparado somente para proteger essas vítimas. Mas, enquanto isso, cadê a investigação mais profunda? O Ministério Público não quer nem ouvir. O cara foi lesionado? Como assim foi lesionado? Como assim que ele não praticou o crime de estupro? E se há indícios que a criança ela vai... Você sabe o que é a falsa memória? Quando você fica... Eu já testei isso, falsa memória, de você contar uma história para uma vítima. Uma, duas, três, quatro. Na quinta vez eu chamo ela para depor, ela está repetindo exatamente o que eu quero que ela fale. Esse ponto que vocês estão abordando é exatamente o ponto que eu queria chegar. Hoje, a maior violência que é feita contra um homem, principalmente quando esse homem se torna pai, é a violência psicológica. Porque aonde eu não tenho como te pegar, eu vou para as crianças. Sim. Te controlar. E isso é relato que eu tenho de consultório, a maioria desses homens, mesmo amando os filhos demais, eles preferem se afastar do que passar por aquele sofrimento. Perfeito. E não ter um apoio da lei. Perfeito. E aí nós estamos falando de trazer o psicólogo para dentro da delegacia, dentro do batalhão, graças a Deus nós já temos. Mas e o judiciário para assistir essas pessoas? Eu preciso de uma parte agora. Vamos lá. Porque o devido processo legal, ele tem os ritos, ele tem as formas de ser feito, ele tem os passos, passo a passo dentro do devido processo legal. E as coisas dizem, o processo demora, porque o processo é injusto. Não, o processo demora o que ele deve demorar. E para isso existe, que nem aqui a doutora Aline, existe o advogado para apressar onde está demorando demais. Existe ali o advogado de um lado, o advogado do outro, que o promotor é um advogado, né? Advogado de um lado, advogado do outro, para apressar, tá aqui, ó. E dentro do processo, dentro da demora do processo, existem as fases dentro de cada rito, para que o juiz ele possa justamente ter certeza do que está acontecendo. Então, como o João é um perito, que o João faz perícia para ver quem pode, quem não pode, que tem condição de ter ou não ter uma arma de fogo, né, João? Ou que vai trabalhar, ou que vai ter uma arma de fogo para ser atirador, para ser colecionador. Existe a perícia médica dentro do processo judicial para conseguir interferir e periciar para ver se aquilo que aconteceu com a criança mesmo. Agora, o que a doutora falou, a criança pode ser hipnotizada. Então, vai do judiciário contratar o profissional habilitado para encontrar onde é que está o erro. Porque dentro da psiquiatria, dentro da perícia, dentro da medicina forense, a gente consegue desfazer esse tipo de coisa. A gente consegue encontrar isso. Né? Tendo um médico qualificado, tendo um psicólogo qualificado, trabalhando juntos. Trabalhando junto, é o que eu sempre falo, médico e psicólogo tem que trabalhar junto. Assim como eu e o João trabalhamos junto em vários casos, e os casos ficam bons, a gente troca muita ideia e resolve as coisas, e o paciente fica contente, fica feliz da vida. Os médicos têm que trabalhar junto dentro do processo, os psicólogos têm que trabalhar junto dentro do processo, junto com os advogados dentro do processo. Essas profissões elas têm que se unir em prol da justiça, e não em prol do time de futebol que eles estão defendendo. Ô doutor João, mas será, doutor, e aí é para vocês dois a pergunta, por quê? Será que o judiciário não está tão amarrado nele mesmo que ele não consegue ver um profissional da saúde como um aliado? Através da lei eu resolvo tudo. Eu tenho tudo aqui na minha mão, eu tenho um código penal, tenho um código disso, código daquilo, eu resolvo por aqui. Pode ser, eu consigo entrar naquela casa e fazer um desenho. Obviamente, doutor, que eu sou perito judicial e hoje eu já vejo algumas coisas mudando, de juiz me chamar para dizer assim, me ajuda que eu não estou dando conta. Será que por muitos anos não foi assim e isso enfraqueceu, de repente, as relações? Uma formalidade que deve ser cumprida, não é? Não, cumpra essa formalidade aqui, chame qualquer profissional que for e cumpra essa formalidade. Hoje em dia o médico não precisa mais fazer concurso para estar dentro do judiciário fazendo perícia, poxa vida. João, na verdade é o seguinte, a vinda da doutora aqui foi para enriquecer essa discussão.
Eu sempre falo que eu busco sempre a justiça. Tu não vai ver passando a mão em ninguém, passando paninho para ninguém. Se o cara for um crápula, eu quero que ele se dane. Se a mulher for, também quero que ela se dane. Se o piá tiver 14, 15 anos e fizer uma cagada, eu quero que ele seja julgado como adulto. Eu sou assim, cara. É uma coisa minha. A justiça é justiça. E a gente tem que buscar a justiça. Porque senão a gente vive o mundo que a gente está hoje, em que a gente não acredita mais na justiça. E a vinda da senhora aqui, doutora, foi extremamente proveitosa e vou dizer por quê. A senhora trabalha com a violência doméstica e não trabalha somente com a violência doméstica para um lado, porque a violência ela existe tanto feita por um homem contra a mulher. Existe homem ruim, existe mulher ruim. São pessoas e a gente tem que trabalhar para dar oportunidade para que aquelas pessoas possam defender. Temos sim ainda o preconceito em relação em um homem ir na delegacia falar que ele é vítima da violência. Ele vai ser motivo de chacota, ele não quer que os amigos dele saibam daquilo, ele não sabe o que fazer, se afasta da família, dos filhos, para poder, pelo menos, não perder ainda a dignidade dele, de ser acusado de alguma coisa indevidamente. E assim, hoje, doutora, a senhora, para a gente foi importante porque a senhora falou que a senhora defende homens também e tem medida restritiva, tem bastante coisas que esses homens podem procurar ajuda. Era isso que eu queria falar, que tanto o homem quanto a mulher podem buscar a justiça se ele for vítima da violência doméstica. Era só isso que eu queria falar. Eu não quis defender o homem, defender a mulher. Eu sempre defendo aquilo que é justo, porque a violência doméstica ela existe. Existe homem agressor e mulher agressora. Estou correto, doutora? Vamos deixar a doutora falar. Não, antes da doutora fechar, deixa só eu falar que infelizmente não vai dar tempo de falar. Eu ainda vejo luz no fim do túnel, porque nós tínhamos, doutora, não sei se a senhora ficou sabendo, de um projeto muito bacana em Itajaí, onde o judício, por exemplo, violência doméstica. 50 homens eram investigados e a medida deles, cautelar, era passar por um psicólogo da Polícia Militar a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, eu reunia 50 homens lá no batalhão para falar sobre aquela violência. O porquê do cometimento. João Isso e doutora, existe hoje aqui também. de 50 homens, 46, na época, melhoraram. Entenderam que eles não eram mais aqueles homens da caverna e que as mulheres não eram mais propriedade deles. Então eu creio, doutora, 46 sobrou 4. Então assim, doutora, é possível. Mas muitas vezes, doutora, a senhora vai fechar com chave de ouro, muitas vezes a justiça parece que não... A justiça determina hoje. Existe isso. Existe um projeto hoje vinculado com a CEMUDES, que é a Secretaria de Assistência Social, onde o juiz da vara de violência doméstica, cada um dos agressores que recebe a medida de afastamento dessa vítima, ele já é recomendado, não é obrigado. A não ser em outros casos mais extremos que pode o juiz determinar que ele vá fazer esses encontros, que tem esse projeto hoje, o doutor Ricardo, que ele atende esses homens que são agressores, e nós não, as advogadas do projeto OB por Elas, faz esse encaminhamento, independente da violência que essa mulher sofreu, que ela vai fazer terapia. Essencial. As minhas clientes hoje, primeira coisa é encaminhar para fazer terapia. Primeiro, para se recuperar daquele trauma, da violência, do fim do relacionamento, para trabalhar o fim do relacionamento e os filhos, a situação que vai ficar, para não afetar os filhos no término da relação. Se elas não aceitam, por qualquer motivo, tem na rede pública, tem na rede privada. Muitas vezes eu não prossigo com a defesa delas. Porque aí vem a situação da vingança. E eu já sei quando elas querem se vingar do pai das crianças. Então, pode procurar outro profissional, porque a minha parte eu já fiz, orientei, dei todos os caminhos. Então, não me recuso. Hoje eu posso dizer, eu posso recusar clientes. Bom, vamos encerrar? Muito obrigado, doutora Aline. Muito obrigado, doutora Aline, né, pela presença. Doutora Aline, minha saudosa colega de classe, de 2006. Turma de 2006, do curso de Direito da FURB, né, em que fazíamos e aconteceu dentro daquele curso de Direito. Gente curiosa, gente estudiosa, né, que éramos naquela turma do curso de Direito da FURB, né, que eu tive o prazer de entrar no ano de 2004, creio que a doutora Aline também entrou no ano de 2004. Né. Quero agradecer aí a presença do João, agradecer a presença do Rui, que deve fechar aí com chave de ouro, né, a presença de toda a nossa equipe técnica aqui, né, e agradecer esse convite, né, já que eu não pude ter a oportunidade de agradecer, porque o pessoal aqui, meu Deus do céu, né, da primeira vez que eu vi, não me deixaram, né, agradecer esse convite maravilhoso que me fizeram para fazer parte aí do grupo aí do RGCast, para a gente discutir os
os assuntos mais atuais e polêmicos da semana. Bom, doutora, João, Ruizinho, muito bom estar com vocês, muito bom essa nossa retomada, que esse nosso projeto vá além, que a gente possa discutir toda semana, continuar aqui. A gente sempre falava, né, Rui? Fala ainda, né? O assunto, por mais que o assunto seja pesado, a gente tem que saber discutir e, acima de tudo, respeitar a opinião do outro. Beleza? Um grande beijo, um abraço para todo mundo. Perfeito. Vamos lá, depois deixa a doutora fechar, ela fecha com ela. Doutora, eu queria agradecer mais uma vez a senhora, assim, poxa, muito legal esse bate-papo, o tempo foi muito curto, vou convidá-la para retornar aqui novamente, para que a gente possa continuar o assunto, de repente, com outros temas, com outros assuntos, e trazer experiências, vivências, porque as pessoas em casa querem saber sobre esse assunto. Muitas vezes a gente fica batendo na mesma questão, falando sobre a violência doméstica, só com o viés da mulher. E tem homens que precisam de ajuda e que podem procurar ajuda também, porque a violência ela está em todos os aspectos, tanto feminino, masculino, e a gente tem que acabar com isso. E a gente precisa, além do tratamento, buscar a justiça. E a senhora faz um trabalho legal, muito legal. A senhora acabou de falar uma coisa que é extremamente importante, que você não vai pegar qualquer cliente. E que se o cliente quiser prejudicar o outro, que for uma coisa realmente de vingança, você não vai pegar aquela pessoa. E isso é muito legal, porque nós vamos ter profissionais que não estão se importando com isso. E a gente tem que lidar, quando a gente está lidando com pessoas, a gente tem que tentar pacificar, apaziguar e não tacar fogo. Eu acho que isso é o trabalho do advogado. E eu acho que quando tem um advogado de um lado, de outro, não é brigar, é tentar chegar a um consenso, buscar aquilo que é justo realmente para poder resolver a situação. Então, doutora, muito obrigado. A palavra é sua. Faça os agradecimentos. Eu agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, com pessoas tão qualificadas. João, nem preciso, né, explicar. Você é maravilhoso, saiu do direito e realmente foi para uma área extremamente necessária na nossa sociedade, não só a psicologia, como a psiquiatria. Faço um convite para vocês, se estão trabalhando com peritos, nós precisamos muito de peritos, tanto da psiquiatria quanto da psicologia na área de família. Os psicólogos forenses hoje não dão conta, então o juiz acaba nomeando profissionais habilitados, né? Faz o cadastramento, enfim. E faço um convite para que qualquer pessoa que esteja em situação de violência doméstica procure ajuda. E principalmente se você sabe ou tem conhecimento de que crianças estão em um ambiente familiar cercado de violência, denuncie. Às vezes é necessário que essas crianças sejam retiradas, fiquem em instituições que sejam mais acolhidas e educadas para a gente conviver em sociedade de forma harmoniosa. E eu espero encontrá-los, quem sabe, numa próxima oportunidade. Obrigada. Fechou? Fechamos, pessoal? Fechou, é isso aí. Fechou. Valeu. Tá bom. Boa.